bem-vindo para o retorno do programa Vibe. Depois de alguns anos, né? Quem se lembra aí do programa Vibe, que acontecia todas as terças-feiras aqui pelo programa, pela rede de comunicação Facebook do Espaço Novo Tempo JP. Agora a gente volta com um novo formato, né? É uma vibe estilizada, né, Daniel? E é isso aí. Está conosco aqui Daniel, a Vanédia e o Giovanni. E o tema, Giovanni, de hoje, a gente vai abordar o que aqui? Hoje a gente vai abordar um tema que alguma vez na vida praticamente todo mundo já caiu em uma, que é alguma teoria da conspiração. Em algum momento da sua vida, se você não foi levado por alguma, você foi tentado acreditar em alguma fake news. Qual você caiu, Giovanni? Eu caí na teoria de que o homem veio de Marte. De Marte. E tu, Daniel? Essa é boa. Eu caí em várias. Em várias? Em várias, Eu vesti a camisa. Então você gosta. Em qual você caiu semana passada? Você se sente atraído pelas teorias? Caí. Sem querer cair. Não me atraio mais. A mais clássica que você caiu? A mais clássica? Foi dos desenhos da Disney, né? Ixi. Eu caía muito. Caía? Acreditava em tudo. E aí você deixava de assistir, jogava fora? Jogava fora. Assistia escondido, né? É verdade. Assisti escondido pra que meu pai não visse. Aí não tinha problema. Até o Chaves eu não assistia. Rapaz, esse negócio de Chaves tava me lembrando hoje desse negócio de Chaves. Depois, pode contar esse negócio de Chaves? Posso. Pronto, pois vai daqui a pouco. E tu, Vanédia, já caiu em alguma teoria? Já fosse vítima? Caiu um bocado, viu? Já a mais clássica tua? Olha, a pessoa que entrou na igreja na década de 90, anos 2000 e pouco, e não caiu em teoria da conspiração, essa pessoa era o próprio cão, né? Porque todo mundo que tinha... É porque, assim, tem uma coisa muito interessante sobre isso, é que, às vezes, quanto mais você é dedicado na igreja, às vezes você é mais crédulo nessas coisas, né? Pelo menos na época da gente. Hoje em dia tem mais informações e tal, né? Mas antigamente a gente caía em tudo. Negócio de Disney, eu tinha um medo que me pelava desse negócio quando eu vi. Josué Irion. Pronto, esse nome pode falar porque é um homem... Não sei se nem se é vivo ainda, né? Se for, me perdoe, mas foi o que passou lá, né? Teve uma menina que foi lá na igreja, passou essa fita de Josué Irion, no final do culto. Ei. É do apelo. No final do culto, assim, tipo, gente, olha, aqui é uma coisa muito importante. Quem quiser ficar, fique. Vai ser muito, muito importante, mas quem não puder, pode ir para sua casa. Ninguém foi, né? Ninguém foi para casa. A gente ficou até 2 horas da tarde, ela assistindo as fitas do cara, que ele dizia, todos, né, que ele falava assim, meio hispano, né? Todos os... Não sei, ele dizia o número lá de funcionários da Disney. Todos os 1.000 e tantos funcionários da Disney são gays e lesbianas. Não sei o quê. Que eles tinham um altar lá de adoração a Satanás, né? Lá na Disney, né? Nas salas lá. Não era Daniel esse negócio? Esse negócio da Disney. Negócio de... Essas mensagens subliminares, de modo geral, caem em tudo. Achava o máximo. Cai nesse negócio aqui, ó. Isso aqui jamais usaria um tempo atrás. Isso aí já é uma mensagem subliminar. Já faz parte aí do combo de uma teoria. Exatamente. Eu também estou aqui com a camisa. Você está olhando aqui o olho. Você está vendo 3 olhos. 2 meus e um do carinha aqui, que é o olho que tudo vê. Daqui a pouquinho vocês vão saber o significado disso aqui, né? Mas o objetivo de hoje, justamente, é para trazer um esclarecimento maior. Para que você possa se libertar, se prevenir de muitas coisas. E quem nunca, né? Como vocês já viram aqui, 4 pessoas que já foram vítimas. A minha, mais conhecida, mais próxima, foi o micro-ondas. Até hoje eu não tenho micro-ondas, vítima já de uma das teorias que rolaram por aí. Talvez você ainda não conheça a teoria do micro-ondas, mas a Eveline caiu nessa teoria. E até hoje a gente se acomodou e nunca mais comprei um micro-ondas. Sinto falta daquela pipoquinha na manteiga do micro-ondas. Mas assim são as teorias. Então, as teorias, muitas vezes, ela te deixa no estado meio alienado e leva até... Eu conheço pessoas que têm sérios problemas e facilidade também de aderir a qualquer tipo de teoria. Então, o programa de hoje tem como objetivo talvez de trazer um esclarecimento melhor para você, quem sabe para você ficar mais atento, né? Saber do que rola por aí, do que acontece, o que está por trás do pano de fundo que sempre
tem por trás das teorias e tentar trazer algum tipo de aconselhamento também à luz da palavra de Deus. A gente vai trazer aqui alguns textos bíblicos sobre o que Jesus fala sobre determinadas situações que levam o indivíduo a fazer, não é? E a gente queria saber, algum de vocês aí contasse o que de fato é uma teoria, o que é necessário conter para se tornar uma teoria. E aonde surgiu essas teorias, né? Como surgiu? Porque parece que a teoria ela está enraizada em tudo hoje em dia, né? Mas lá atrás era algo mais específico, ficava mais evidente, né? Como é que é isso aí? Primeira pergunta, né? O que é uma teoria da conspiração? Basicamente, estava vendo uma matéria da BBC e lá eles dão uma definição que eu achei interessante, que teoria da conspiração é toda a tentativa de dizer que determinado fenômeno, evento, situação é causado por um grupo de pessoas articuladas para enganar, né? Mais ou menos assim que eles definem. E basicamente é isso, né? Então você tem um grupo de pessoas, geralmente pessoas poderosas, que fazem aquilo com o objetivo sempre de enganar. A gente vai ver, né, que para essas teorias assim, nunca existe erro, não há espaço para erro, para coincidências. É sempre um grupo articulado para enganar pessoas. Então, por trás sempre tem alguém tentando se beneficiar. Sempre. Alguém por trás com poder para tirar proveito daquela situação. Sempre. Muito bem. E as teorias? Geralmente, essas teorias surgem muito, brotam muito em situações em que as pessoas estão em crise. Assim, no caso de uma pandemia, estão passando por algum sofrimento. Aí tenta achar alguma explicação, estão mais suscetíveis a cair nessas coisas, porque o teórico da conspiração, as pessoas que caem muito nisso, elas tentam simplificar muito a realidade, elas querem uma resposta simples para a complexidade da vida. Então, qualquer coisa que aparentemente, não, tem ali um grupo de pessoas, tem ali umas pessoas, tem um governo, tem um sistema, tem uma ideologia que quer o mal do mundo, que quer dominar o mundo, que quer acabar com metade da população do mundo, porque senão a gente vai morrer de fome. Então, nessas crises, nesses medos, as pessoas ficam muito suscetíveis a cair em muitas teorias dessas aí, que simplificam muito a realidade para que ela possa entender. Isso desde sempre, né? Você vê Nero, o pessoal diz que Nero colocou a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Isso aí, né? A gente também deve falar mais para frente com relação aos danos que causam as teorias da conspiração. Mas isso gerou uma série de perseguições, de prisões, de mortes de cristãos, porque os cristãos colocaram fogo em Roma. Então isso é muito antigo, né? Isso já vem desde muito tempo. Na verdade, logo os primeiros capítulos da Bíblia já trazem isso, né? Você já vê a serpente chegando lá em Eva e dizendo, olha, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Aí Eva, não, Deus falou que só não podia comer daquela. Ela disse, não, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus. Ou seja, tem um grupo de pessoas, né, nesse caso aí, talvez a Trindade, não sei, que estavam querendo enganar a mulher, né? Enganar o primeiro casal. E aí, escondendo uma verdade dessas pessoas, e aí a pessoa fica, rapaz, será que estão me escondendo algo mesmo? Então, assim, sempre teve essas teorias de conspiração, né? Desde o começo, na Bíblia, você tem muito isso. A Bíblia tem muito. Tem, assim, você vê Jesus, né? A morte, a ressurreição de Jesus. Aquilo ali aconteceu de pessoal do Sinédrio dizer, não, roubaram o corpo de Jesus. Os discípulos conspiraram para roubar o corpo. Então, é de muito antigo, né, isso aí. Tem muito tempo atrás, a pessoa já fazia isso. Então, quer dizer que você usou o exemplo de Nero e outras pessoas, então tem sempre um motivo por trás dessas teorias, né? Tem algum motivo, nesse caso, Nero, um motivo político, digamos assim, né? Sim. Na época de Jesus, de Eva, né, também. Então, você nota, pegando um gancho aí, que tem sempre um motivo não bom, né, ruim, para buscar o interesse próprio, né? E assim, nessa pegada de... Eu queria saber, Vanégia, como é que pode ter esses danos numa comunidade cristã,
né, numa comunidade cristã, como é que essas mensagens, né, essas mensagens intencionais, elas podem afetar a comunidade que os cristãos convivem, né? Como é que pode ser isso assim? Rapaz, assim, esses aí que a gente falou, por exemplo, né, da Disney, de não sei o quê. Tem um amigo nosso, o Tiago, que ele fala assim que ele foi liberto disso, foi uma libertação mesmo para ele e para a família dele, porque era um terror na casa dele, para os filhos que ele fazia, né? Não pode esse desenho, não pode não sei o que lá, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí, quando ele soube que não era assim que funcionava o mundo, foi um alívio para ele. Rapaz, eu posso descansar, né? Que eu não preciso andar com medo de tudo. Eu não preciso ficar pensando, peraí, quem foi que projetou esse negócio? Quem foi que escreveu esse negócio? Quem foi que fez esse filme? Quem foi que fez essa música? Porque senão, se tiver uma mensagem ali que entrar em mim, que fizer não sei o que lá e tal, pode destruir minha família. É um negócio que você não tem paz nunca, né? Parece que Cristo não veio para trazer paz, veio o tempo todo para você. Pelo contrário, eu me tornei cristão agora, aí agora que eu vou ter que ficar o tempo todo com essa agonia, com essa angústia. Não deveria ser assim, né? Essas teorias. E eu me lembro, Daniel, que você tocou aí nesse ponto aí, a Vanédia falou, em 95 foi uma febre dessas teorias, né? Dentro das igrejas. Eu acredito em boa parte das igrejas evangélicas, não só em denominações específicas, mas invadiu. E era engraçado porque, naturalmente, as pessoas parecem que se sentem atraídas, sabe? E Giovanni falou aí no ponto, né? Geralmente, quando há uma grande necessidade, ou depois de uma guerra, surgem as teorias, depois de uma peste, depois de uma... Então, parece que naquele período, né, que o povo chamava de reavivamento, uma busca por Deus, né, ali na década de 90, as pessoas começavam a ficarem... O que vai desagradar a Deus? Ou o que vai agradar o outro lado, né? E aí foi uma febre essa busca por esses amparatos que... Dentro, por exemplo, como é que identificar se um cantor está passando uma mensagem subliminar? Ali, ó, a camisa dela é uma mensagem subliminar ali. Mas como é que identificava? Aí eles colocavam ali o disco, botavam numa vitrola, quem lembra aí da época do disco de vinil, quando o disco era girado ao contrário, ele fazia... Não ficava assim, né? Repetindo assim, e aí o povo ficava associando. Aquele sentimento de medo era tão grande que a psicologia diz que quando a gente tá com medo, a gente começa a ver as coisas. Você tá no escuro, com medo de, por exemplo, qualquer animal, qualquer zoada associa ao animal. Então, tudo que se reproduzia de som, que falasse o nome, Satanás, Lúcifer, qualquer coisa desse tipo, pronto, já era do diabo. E aí tinha pessoas que já produziram, eu conheci, um indivíduo foi lá na minha igreja na época e levou um equipamento que já tinha sido projetado para girar ao contrário, no tempo certo. Porque se ele fosse rápido, passasse do tempo, ele dava já um outro som. Tinha que ser na mesma proporção que ele ia para frente, ele ia ter para trás. E depois ele apresentou lá todo o material, a Disney, as músicas, cantores. E aí levou uma galera inteira a... Coitado, eu acho que teve uma queda nos cantores populares na época, porque a galera evangélica deixaram de escutar muita música. Então teve uma queda brusca. E aí as pessoas ficaram induzidas por esse medo, né? Fala esse negócio aí de ter uma queda, né? Eu me lembrei que teve uma vez, lá na igreja que a gente frequentava, quando era adolescente, Giovanni e eu, que o cara pegou e leu. Vocês ouviram falar da teoria da Procter & Gamble? Não. Essa aí fosse longe. Vocês não são crentes, Eu sempre não, fui crente. Oxi. Eu era crente que não via essas coisas. Os crentes tudo viram isso. O cara leu lá na frente, né? Assim, tipo, claro que na melhor das intenções. A irmã que passou lá o vídeo desse Josué Erion, na melhor das intenções. Eu acho que esse Josué Erion também tinha boas intenções. Mas lá, né, o cara pegou e leu o negócio que o dono da Procter & Gamble era satanista, que ele falou isso num programa de televisão de grande audiência nos Estados Unidos. Ninguém diz o nome desse cidadão que falou isso. Ninguém diz o nome do programa, nada. Mas o cara falou isso no programa de televisão e ele diz, né, que ele adorava Satanás e tudo. E
apresentador pergunta, mas você não tem medo que haja uma queda nas vendas dos seus produtos? É isso. Não há cristãos no mundo suficientes para isso. Aí no final dizia assim, vamos mostrar para esse homem que há sim cristãos suficientes para não sei o que, tal. Aí os produtos da Procter & Gamble, né? Era Vic Vaporub, era fraldas Pampers, tudo isso só não podia consumir, não sei o quê, porque o cara supostamente adorava Satanás. Desafiou os cristãos, né? Aí veja, ainda na pergunta de Daniel, né? Desafiou mais os cristãos, né? Na pergunta de Daniel ainda, quais são os danos que causa a comunidade cristã? Veja, primeiro que o cara ocupou a igreja com isso. Né? Usou o púlpito da igreja para isso. Então, em vez de estar pregando a palavra de Deus... Evangelho. Por si só, isso já é um grande problema. Em vez de estar pregando o evangelho, a palavra de Deus está pregando coisa que viu na internet, né? Que no tempo ali começou a circular a corrente de e-mail, né? Acho que isso era 99, 2000, por aí. E outro dano é que a pessoa tá sendo o quê? Maledicente, que foi o que... A Bíblia fala isso o tempo todo, né? Você vê lá a carta de Tiago, que a língua é um pequeno órgão, mas que ela pode ser usada para o bem ou para o mal, pode ser usada para proferir maldições. Então, você tem que ter cuidado com a língua. Tantas coisas que se fala contra a maledicência, e você sendo maledicente, Jesus falou no Sermão do Monte, aquele que chamar seu irmão de raca, né, que algumas traduções trazem como tolo, ele é réu do inferno. Ou seja, você chamar alguém de tolo. Quanto mais você chamar alguém e dizer que adora Satanás, isso é grave. A gente não pode, o cristão tem um compromisso com a verdade, ele não pode estar envolvido com essas coisas, propagando essas coisas. O cara que falou uma vez na igreja que Ivete Sangalo era satanista, ela fez um pacto com o diabo. Esse negócio de pacto foi muito poderoso na década de 90. Todo mundo né? fez pacto. Todo mundo. Tu fizesse também... Não estava lascado assim. Não, quem fazia pacto enricava, né? Ah, é verdade, tem razão. Daniel fez pacto também? Não, senão enricava. Ninguém aqui fez pacto. Não. Fazer de graça, pacto, já pensou? Não tem Não lógica. é nada em troca, né? Nada em troca. Daniel era Paquito, aí. Daniel, todo malhado aí era Paquito. Agora pacto conversa. não, né? Que é isso. Só Paquito. Agora eu quero jogar uma Mas polêmica. peraí, antes de jogar, tem uma galera aqui falando. Ó, tem uma galera aqui com 5.000 palavras pra falar. Ó, deixa eu... Rapaz, é muito comentário. Rapaz, o negócio tá bombando aqui. Peraí, ó. A Jéssica tá falando. A boneca da Xuxa ficava possuída, então era proibido o crente dar a boneca pra filha. Eu tinha um medo tão grande dessa boneca, Jéssica. O medo que eu tinha, filho, dessa Xuxa? boneca. Sim, porque todo mundo falava que essa boneca matou uma menina, arranhou outra menina. E era... Que assim, né? Tinha uma menina... Eu não vou falar o nome dela, que estudava comigo na primeira série. Não vou falar o nome dela, que é um nome muito específico. Mas só para vocês terem uma visão, né? Assim, imaginarem ela. Era uma menina, assim, era olho claro, eu me lembro até hoje. Aí ela falava meio assim, com a voz assim. Aí tudo o que a pessoa dizia... Não, mas se a pessoa fizer assim, tipo, pra se livrar da boneca ou do fofão, do boneco do fofão também falaram aqui fofão tinha uma também. faca dentro. Tem uma faca dentro. Aí, tudo que você sugeria de saída, ela, pode não. Aí que era pior, se você fizesse aquele negócio. Aí a menina tinha um medo tão grande desse negócio. Aí a Vivian falando, eu tinha uma boneca de pano quando criança que eu amava. Mas a minha tia, aí ela fala a denominação da tia, a gente não cita aqui, disse que era boneca de macumba. Aí eu joguei fora. Aí a Eveline Vital falou aqui, ó, fofão, tinha uma faca dentro dele, isso é verdade? É verdade? Alguém abriu o fofão aqui? Rapaz, se eu tivesse um fofão, eu nunca queria abrir, A né? gente tem um Porque fofão aqui, tá era aqui caríssimo conosco esse aqui. boneco. Fofão, tem faca mesmo, fofão? Tem não. Ó, deixa eu ver, tem mais comentários aqui. Falou que não pode comprar boneca da Xuxa. A Jéssica perguntando, e o chip e a marca da besta? Semana que vem, nós estaremos falando das teorias associando ao tempo do fim. Não é isso? Tá confirmado? Sim, confirmado. Então Sinais faz do a fim. chamada aí para o pessoal. Sinais do fim. A gente... vai ser tipo um... Como é que chama? Quando tem um filme que tem uma continuação, né? Eu esqueci o nome. Vai ser uma continuação, espécie de continuação desse episódio aqui, que vai ser só sobre sinais do fim. Então, se você tem dúvida sobre isso, assista semana que vem,
Vamos ter um participante especial também. Voltando aqui àquela pergunta que o Daniel fez, né? Dos males que traz essas teorias. Quem aqui já estudou um pouquinho da história da Igreja Adventista vai se lembrar que na década de 50 estava havendo um movimento, né, mundial de igrejas que estava tendo comunicações entre teólogos de várias igrejas diferentes, tudo mais, denominações. Então, alguns adventistas criaram uma teoria de que a liderança da Igreja Adventista estava, digamos assim, capitulando, estava se rendendo à teologia evangélica de maneira geral e queria fazer um ecumenismo. Essa teoria fez com que, até hoje, a Igreja Adventista sofra consequências, porque até hoje existem vários ministérios independentes de grupos que vivem atacando a Igreja Adventista que começaram lá, por causa de uma teoria da conspiração. Que isso faz 70 anos. Até hoje, a doutrina da Igreja está do mesmo jeito. Era pura conspiração. Mas isso aí fez um estrago tremendo. E está aí dezenas de pessoas, grande parte dessas pessoas se radicalizaram e estão aí são perfeccionistas, pós-lapsarianos, um monte de heresia que o pessoal ensina por aí, tem no Brasil, no mundo todo, que começou na década de 50 por causa de uma teoria da conspiração. O pessoal pensa que é brincadeira, mas é muito sério. Muito bem. Agora, Daniel, eu queria... A gente já falou muito sobre essas teorias, né, que foram voltadas ali para subliminares, mensagens alarmistas. Eu queria... Aí eu estou pensando assim, a gente vê que são muitas teorias, muitas. Mas o que leva um indivíduo a estar vulnerável ou a buscar essas teorias? Porque, assim, sempre diz, se há um besta, tem também um sabido, não é? Se sai um sabido, sai um bobo. Se surgem essas teorias e as pessoas caem, o que levam essas pessoas? Existe uma tendência natural as pessoas a ir buscar essas coisas, essas teorias que surgem por aí, cair facilmente? Porque eu tenho um amigo meu, um cunhado meu, ele diz a seguinte frase: só quem cai num golpe, ou numa conversa, ou numa enrolada, é quem quer tirar proveito. Mas o que leva o indivíduo a cair nessas teorias que, quando a gente descobre que são coisas tão bobas, a gente olha para trás e diz, que bobagem, como é que alguém cai numa questão dessa? É tanto que essas questões de mensagens subliminares hoje já não é pauta nossa. Eu acho que no mundo evangélico já pouco se existe agora em outros teores, né? Trazendo agora para questões políticas, questões sociais, elas estão enraizadas em outros elementos. Essa ninguém cai mais. Negócio de chegar para uma criança, para um jovem hoje dizer que tem uma faca dentro de uma boneca, ninguém cai nessa enrolação. Mas o que leva, Daniel, o indivíduo a cair nesses... Então, uma vez Giovanni postou um meme que era mais ou menos assim. O camarada fez, pra que estudar? Pra que diploma? Pra que ciência? Sei que, isso numa tirinha. Aí na outra era, eita, chip, marca da besta, Anthrax, não sei o que, a nova ordem mundial. Ou seja, o que eu entendi é que se você tem o conhecimento das coisas corretas, você tende a não ir na contramão das mensagens subliminares, das coisas, né, tendenciosas, né? Então, mas respondendo a tua pergunta, eu não sei explicar porque tanta gente gosta de buscar essas coisas assim. Eu achei interessante o texto que colocaram no grupo. Eu acho que é mais para dar emoção, né? Eles dá uma pimentada na vida, Às vezes acham o texto científico, a coisa concreta tão pacata, chata, prefere aceitar as novidades que o ser humano inventa, e o ser humano sabe inventar muito bem, né? E acompanhar novelas do que acreditar nas coisas que realmente importam, né? Eu acho que chega um momento que a pessoa fica tão cega com relação a essas coisas que ela começa a entrar em contradições o tempo inteiro e não percebe. A gente viu isso, por exemplo, no período da pandemia, né? O pessoal utilizava um grupo de pessoas. Primeiramente, o pessoal fazia o quê? Descredibilizavam as universidades, os cientistas e tudo mais, tal, porque não vale nada, está tudo comprado, tudo vendido para político X, poder Y e H, país da Ásia, para a China. Mas quando essas mesmas pessoas queriam mostrar alguém que estava falando aquilo, mas tem médico falando de tal, que é PhD em Harvard. Ué, tu acabou de dizer que Harvard não vale nada porque está vendido. Como é que tu vai agora trazer um médico que tem PhD em Harvard e está dizendo que isso dá credibilidade a ele? Ele tem acabado de dizer que não tem credibilidade àquela instituição. Então, a pessoa fica muito cego quando se imerge nesse negócio, né? Se contradiz o tempo inteiro, nem percebe.
É verdade. E esse senso, eu acho que também é movido também, e vocês podem discordar de mim, esse senso de insegurança que nós temos sobre o que vai acontecer daqui para frente, né? O próprio Jesus, quando esteve aqui, né, ele alertou, vocês ficam ansiosos demais por tudo. E aí ele dá uma resposta lá, a galera, e diz assim, ó, vocês não podem acrescentar nada em relação à vida. E aí ele fala, o que é mais importante? Porque naquele contexto a galera estava preocupada com a alimentação, com a comida. O que é que nós vamos comer ou beber? O que vai ser de nós amanhã? Aí Jesus vai e responde, olha, vocês focam tanto na comida, vocês nem sequer se preocupam com a vida. E o que é mais importante, a vida ou a comida? Se eu que sou o dono da vida, eu que gero vida em vocês, vocês não se preocupam, porque ninguém se levanta pela manhã e diz assim, rapaz, será que meu coração vai funcionar? Será que meus vasos estarão todos irrigados, né? As questões relacionadas com a saúde da pessoa. Muitas vezes a gente não se preocupa só quando a doença chega. Mas no formato de se prevenir, ninguém está nem aí com isso. E aí as pessoas ficam nessa incerteza, na insegurança, na dúvida, como a Vanédia falou, né? O que é uma teoria, né? A teoria sempre por trás de uma teoria, o pano de fundo de uma teoria, tem um governo, um poder, uma força que quer tirar proveito. Quer tirar proveito, de alguma forma quer tirar proveito. E o cara que está ali, no lado da defesa, ele está com medo, ele está temeroso. Eu acredito que ele fica mais vulnerável a qualquer coisa que surge, que apareça. A gente tem um exemplo da pandemia, né? Do momento de desespero da humanidade atual. As pessoas estavam tementes e sensíveis a qualquer tipo de informação que aparecesse. Então, por exemplo, logo aparece a vacina. E aí, da vacina surge-se as teorias da vacina. Essa vacina vai causar determinada doença, vai levar as pessoas a... Até hoje está aí, né? Quando morre alguém, fruto da vacina. Então, eu percebo que parece que essa dúvida, esse medo de um futuro, do que vai acontecer com a humanidade, ela te deixa um pouco fragilizado. E, é claro, associado ao que Daniel falou, a falta da informação. Eu tive agora, recentemente, no início do ano, lá em Nova York, e conheci uma teoria que eu nunca imaginei que rolasse essa teoria. Mas quando eu estava visitando as Torres Gêmeas, estava lá no museu do World Trade Center, tinha uma estrutura de um pilar que ficou intacto. E esse pilar, ele foi base para o surgimento dessa grande teoria, que dizem que quem derrubou não foi a causa do fogo causado pelo avião, mas sim foi uma explosão, porque parece que são 12 pilares que compõem um determinado andar específico, que todos eles tiveram as suas trincas, suas cavas, na mesma altura, como se tivesse rompido todos ao mesmo tempo. E não aquela estrutura tivesse vindo de cima a baixo, porque o aço derreteu lá num andar específico, outro mais embaixo, não. Todos nos mesmos lugares. E qual é a teoria? A teoria é que o próprio governo americano, que proporcionou todo aquele pano de fundo, né? Aquele ataque terrorista, para ter motivo de atacar e exterminar ali aquele grupo terrorista. Então, é uma grande teoria e é forte lá. Essa crença é muito forte. E as pessoas fragilizadas com esse medo, elas se tendem facilmente a se entregar essas informações. O sentimento de medo associado à falta de informação leva o indivíduo a estar vulnerável a essas crenças aí. O medo faz as pessoas ficarem muito vulneráveis a grupos políticos. E esse aí, eu acho que é onde mais surge em teoria da conspiração. Porque você fazer uma teoria da conspiração contra seu inimigo político é uma grande arma política. Fake news, né? A gente viu demais aí nesse período dos últimos anos aí, de ambos os lados, é uma arma poderosíssima para você descredibilizar um adversário. Então, as pessoas fazem isso justamente... Então, a pessoa tem lá a sua visão política. Quando ela vê um negócio desse, que acha que favorece o seu lado e mostra que o outro é o inimigo, é o vilão, a pessoa se agarra sem filtrar, sem procurar investigar, sem procurar analisar direito. Já seria de cara, de maneira rápida.
assim, também com relação a isso, né, de por que as pessoas caem, tem também o que os pesquisadores chamam de viés de intencionalidade. Que o ser humano, normalmente, o cérebro da gente, procura intenções nas coisas. As crianças são assim, né? Giovanni, todo tipo de besteira que você imaginar que uma criança pode pensar, Giovanni pensava, né? Giovanni chegou na praia, uma vez pequenininho, a mãe dele conta isso. Chegou assim, ficou indignado. Tá vendo? Se a gente tivesse chegado mais cedo, o cabo que bota sal na água não tinha botado sal ainda. Então, ele assim, né? Ele pensou, não, tem aqui alguém, um ser humano, que foi aqui e botou esse sal na água. Né? Quando você vê lá no século XV, XVI, que Deus parou de ser o centro de tudo, né? Na visão humana, né? E veio o iluminismo, né? Que é o homem agora que é o centro. Então, ficou mais ainda na cabeça das pessoas que os seres humanos é que controlam tudo, né? Os seres humanos é que têm essa intencionalidade de fazer as coisas E aí foi que surgiu esse negócio de Illuminati, de maçom. A gente tá falando aqui brincando, rindo, né? Para descontrair. Mas é muito sério. Mas é sério. E assim, a gente não tá com isso também, que fique claro, ridicularizando as pessoas que acreditam, certo? Porque assim, as pessoas creem de verdade nisso e a gente está simplesmente tentando alertar que não precisa funcionar assim as coisas, né? Não só isso, o ser humano gosta muito de histórias também. Então, às vezes, a realidade não é tão legal, como o Daniel falou, tão empolgante quanto a ficção. Né? Foi Alfred Hitchcock, né, que falou que um filme, né, ele era um diretor famoso de cinema, né? Um filme é como a vida real, sem as partes chatas. Então, você vai, edita tudo bonitinho assim, aí fica muito mais legal, mais empolgante. Você vê um filme, vê uma ficção. Aí pronto, as pessoas vão, nas teorias da conspiração, sempre tem uma historinha, né? Não, ó, sabe qual é a história por trás disso aqui? Aí você fica, eita, pila, eu não sabia disso, sabe? Então, pega muitas pessoas por isso. E também pela questão de que as pessoas, elas são muito ligadas a sensação de poder, né? Elas gostam disso. E as teorias de conspiração dão isso às pessoas. A sensação de que ela sabe algo que outra pessoa não sabe. Rapaz, isso é algo que a maioria da humanidade não sabe ainda. Uhum. Então, me faz sentir especial. Me faz sentir especial. Né? Pra mostrar o outro lado da história, né? Teve um amigo nosso que ele estava na igreja. Teve um tempo aí, no começo dos anos 2000, que o pessoal ficou muito assim, caindo em questão de a igreja está escondendo de você, a igreja adventista está escondendo de você a verdade sobre a Trindade. Que não existe Trindade. O pessoal era gente que muitas vezes não tinha nenhum interesse em Bíblia e nada. Mas quando colocou isso em teoria da conspiração, pronto, a pessoa estava lá lendo 1001 artigos falando contra a Trindade e não sei o quê. Aí tem um amigo nosso que foi numa igreja explicar sobre a Trindade, porque essa igreja estava se dividindo, o pessoal caindo nessa questão de antitrinitarianismo. E ele foi lá explicar tudo. Aí teve uma irmã lá, que ela já tinha ido para um grupo antitrinitariano, né, que a igreja tinha se dividido, esse pessoal antitrinitariano foi assistir esse amigo nosso falando, e ele colocou argumentos, a irmã disse que realmente era muito convincente, que realmente ela não tinha como responder aquilo. Mas lá, no grupo onde eu estou agora, tipo, eu sou diaconisa, eu participo. Ela era líder. Ela era líder lá. E quando eu estava aqui na igreja, eu não era... Ninguém me enxergava. Então, veja, a pessoa é movida por um sentimento de, olha, eu preciso ser importante, eu preciso ser vista. E esse é um sentimento que está no coração humano. Só que aí é que está. Quando você crê no evangelho, você não precisa da aprovação e do sentimento de, né, que você é o máximo da outra pessoa. Cristo já fez isso. O evangelho já fez isso. O evangelho já é a aprovação, né? Sim, só que aí a pessoa se sente importante, especial, onde não deveria se sentir. Sentimento de grandeza onde não deveria ter. Porque eu vou ser diferente dos outros, eu vou ter uma verdade especial que ninguém tem. Voltando à questão da vacina que o Davi falou, né? É muito interessante como as pessoas compram, né, esses discursos sem refletir, quando convém ao seu lado político. Infelizmente, isso acontece com todo mundo.
no passado, quem falava contra a vacina, quem era negacionista da vacina, era o pessoal de esquerda. Sim. Porque eram as farmacêuticas, a indústria, que querem enriquecer e tudo mais, e não faz remédio para curar as pessoas, para a pessoa ficar sempre tendo que comprar aquelas coisas que não curam de fato as doenças. Aí passa-se o tempo, chega na questão do período da Covid, chega na pandemia, Vira o lado. vira o lado. E o pessoal que passou agora a ser contra a vacina, falando o mesmo discurso, Do o outro pessoal lado. do outro lado que falava antes. E a gente não está nem entrando no mérito se vacina, vacina de Covid é bom, é ruim. A gente não está nem É entrando porque nesse mérito. se existe dois lados, uma vai ser verdadeira e outra falsa. A questão é os argumentos que utilizavam. Eu conheci o movimento antivacina por meio da esquerda. A esquerda que falava isso, porque a esquerda é mais bicho grilo, né? Um pessoal mais assim, não, contra o mercado, contra o capitalismo, contra, né, coisas artificiais, né? O pessoal mais assim... Cujo transgênico, né? contra essas coisas. E a direita não, né? Sempre foi, não, é a indústria tem que crescer mesmo, não sei o que e tal. E esse negócio não pegava o pessoal de direita, pegava o pessoal de esquerda. Depois, quando veio a pandemia, o negócio se inverteu que ninguém se lembrava. O cara de esquerda não se lembrava que era ele que defendia antivacina. O pessoal de direita não se lembrava que era a esquerda que defendia isso. E aí se muda coisa assim, pronto, ninguém tá nem aí. Porque é aquele negócio, a pessoa tenta sempre encaixar a realidade aquilo que ela já pensa. Como é, Daniel, aquele negócio que tuas peripécias aí, teus experimentos sociais, um experimento que tu fez aí, colocasse uma frase, Conta botasse aí, o nome de Dan. outra pessoa. Conta aí pra Eu gente. tava Aqui é a tua voz aí, garoto. Eu tava na igreja e aí eu resolvi fazer uma dinâmica, né? Eu peguei 2 papéis e eu coloquei 2 frases nos 2 papéis diferentes. Você construiu uma teoria. Isso. De 2 autores diferentes, né? Em que um deles era famoso na nossa igreja, né? A IAG, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a outra era de uma outra religião. Um ícone na outra religião. E aí eu fiz trocar. Entendeu? Então, a pessoa da minha igreja falava a frase da outra e vice-versa, certo? Eu disse, vamos ver como é que vai ser a Você aceitação. pegou as frases, só mudou os autores, Só né? mudei Trocou os autores, pronto. exatamente. A Eu troquei... frase permanecia. Exato, a frase é igual, não tinha nenhum erro teológico nem nada. Aí eu queria ver como é que as pessoas iriam aceitar, né? Se de boa, enfim, eu queria fazer esse experimento. Quando eu cheguei na igreja local a qual fazia parte na época, eu comecei a perguntar às pessoas. Eu chegava perto e, Giovanni, diga uma coisa, o que é que você achou aqui dessa frase aqui desse camarada? Aí quando a pessoa lia, né, que tinha o nome da pessoa Que ela gostava. que ela gostava, já tinha afinidade, né? ela, nossa, que homem inspirado por Deus, só podia ser um homem de Deus para escrever Eu acho que nesse caso dá pra gente citar os nomes, né? Que já pessoas que Dá? já morreram. Citar os nomes, Tá. diz aí. Eu coloquei Fernando Iglesias, que é vivo, Ah, pastor não, da mas... nossa igreja. Matei Fernando Iglesias. Matou. Eu não sabia, não, que ele tinha incluído, não. Mas bota aí. E o outro, Chico Xavier. Pronto. Não é nada contra a pessoa de Chico Xavier, né, eu apenas fiz A troca. Aí quando eu mostrava a mensagem de Chico, que não era de Chico Xavier, mas eu atribuí como sendo ele, eu dizia, fulaninho, o que é que você acha aqui dessa frase aqui? A pessoa lia e... Rapaz, seguinte, eu acho que o problema aqui é porque ele faltou dizer, você tinha que colocar um defeito, né? A frase era corretíssima, mas tinha que colocar. Não, faltou ele dizer aqui, eu não achei interessante isso aí não. E aí reprovava, mas a frase lá era de Fernando Iglesias, que eu atribuí a Chico Xavier. Ou seja, resultado, as pessoas, elas tendem, né, a ter um certo preconceito na hora de ver o argumento em prol da pessoa que está colocando, né? Então o resultado foi terrível. Quando fez o contrário também, pegou a frase de Chico Xavier e disse que era Fernando Iglesias, a pessoa, coisa linda, né? Coisa linda, foi o primeiro exemplo Começou que eu a ter dei. validade, né? Exatamente, então você vê Pessoal de casa, ó, muita gente interagindo. Eu quero que você, durante essa semana, a gente vai colocar lá nas nossas caixinhas, nos nossos stories, perguntas sobre o próximo tema. O que você gostaria de falar sobre Sinais do fim. teorias da conspiração e sinais do fim, né? Então a gente vai abordar mais ou menos essa área.
E algumas pessoas mandaram, Vanédia, mandaram ali, Giovanni, algumas perguntazinhas e a gente vai, Daniel, vai ler algumas das perguntas feitas. Você vai ler e você vai responder? Ou você só vai ler? Vou só ler. A gente tava discutindo aqui, ó, quem vai responder as perguntas feitas pelo pessoal de casa aí, porque o programa Vibe é nosso e é seu também, então você interage, participa. Olha, a gente tá dando só esse brinde, passando aí no Instagram, mas ela não vai ficar no Instagram, não. Só hoje para vocês entenderem o que tá acontecendo, como é que acontece aqui, essa gravação vai ser colocada no ar pelo canal YouTube. Então, as 15 pessoas que estão aí assistindo ao vivo e as demais que irão assistir posteriormente, ou as que já assistiram, vai lá no YouTube agora, senão você vai esquecer. Acessa lá, Comunidade Novo Tempo JP. Segue lá no YouTube, ativa as notificações, porque todos os dias a gente está colocando lá os videozinhos dos trechos, lá no Short, YouTube Short, e aí você assina a notificação e vai chegar até você, tá certo? Vamos para as perguntas. Muitas foram as perguntas, o pessoal está gostando do programa Vibe, o pessoal está interagindo, tem até confusão aí no chat. É bom que gera audiência. Daniel, vamos para as perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é de Vivian Melo JP. Rapaz, tu vai dizer... Troca essa ordem aí, faz outra pergunta. Professor, não... Ah, é? É anônimo, viu, gente? Perguntas anônimas. Anônimas, tá, ok. Corta. E aqui? Não Corta tem aí. algum problema na pergunta. Não que tem, mas É pra não expor, né? Pra não expor, exato. Me desculpe aí. Tudo bem, mas... Vamos lá. A primeira pergunta é: a Guerra de Israel seria a última cruzada? Liga aí com a profecia de Daniel 11? Eu acho que essa aí já seria uma boa pergunta para você conferir na próxima semana. episódio. Próximo episódio. Então vamos Excelente. deixar essa para o próximo. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Quando começou as teorias? Acho que a gente já respondeu, que Vanete já falou que foi lá no Jardim do Éden. O próprio, Nero. segundo o Apocalipse, né, o anjo de luz, Lúcifer, ele conspirou contra Deus. Também. Ele levantou uma grande questão lá sobre o caráter de Deus, trouxe a dúvida do caráter de Deus, e aí a história, o resultado foi o quê? Segundo a Bíblia, terça parte do céu acreditou nessa teoria. E olha, e aí estamos hoje envolvidos nesse grande conflito, graças a uma teoria que foi lá atrás, feita no céu. Não respondido. Já respondi a minha, já não vou responder mais, agora é com vocês. Tá certo. Terceira pergunta. Um sermão apenas sobre sinais do fim do mundo pode ser um tipo de terrorismo psicológico? Botar né? Psicológico, né? Quiser dizer aqui. Sim, pode ser também. Mas isso também é mais uma coisa. Mas é bom logo responder essa questão psicológica aí. Pois é, assim, de fato, você ficar fazendo esses alarmismos, né? Como a gente vai falar sobre sinais do fim no próximo episódio, eu vou falar da questão psicológica, né? Eu vou dar um exemplo também. Tudo isso aqui são 24 anos de igreja, que eu batizei 99. Pronto, aí faz as contas aí. Sou velha, Daniel. Aí a gente lá na igreja, numa igreja aí o pessoal, né? No sábado de manhã, o pregador lá pegou e colocou no telão, assim, um vídeo de Lobão, num show de rock. Em homenagem a Raul Seixas. Foi um show de rock em homenagem a Raul Seixas. É o cão todinho, né? É o combo, né? É o Transformer do Lobão. Toda a legião. Do cão, né? Aí ele foi lá, Lobão no show de rock, cantando O Diabo é o Pai do Rock, né? Que é a música de Raul Seixas. Que o pessoal pega e diz, tá vendo? O rock é do diabo. Por quê? Porque o diabo disse, né? Porque Raul Seixas tinha pacto com o diabo, né? Por dizer. Aí o diabo disse que o diabo é o pai do rock. Mas o diabo não é o pai da mentira, não. Aí você vai acreditar no mentiroso, mas beleza. Sem entrar nessa questão. Mas aí Lobão no show de rock cantando o diabo é o pai do rock, de repente ele faz assim, para tudo. Mensagem do inferno pra você. Satanás diz... 2 pontos. Aí quando ele ia falar o que Satanás disse... Todo mundo para pra ouvir, né? Todo mundo assim, né? Aquele suspense, assim, ninguém respirava. Aí, quando ele ia dizer o que Satanás disse aí, o irmão parou o vídeo e disse, se você quer saber a mensagem de Satanás, venha hoje à tarde, que você vai ouvir o que Satanás tem a dizer. Menino! Eu confesso que até hoje eu tenho ansiedade, porque eu não fui à tarde ver a resposta. Eu fui!
Oxi. Qual foi a resposta? Ei, eu nem lembro disso, mas a igreja menina lotou. Se você quer ouvir a mensagem de Jesus, do evangelho, Pronto. vem aqui hoje à tarde. Só ia ter o sonoplasta. Não vai ninguém. Não ia ter ninguém. Então você vê como essa questão questão psicológica, né, faz as pessoas serem movidas pelo medo, né, o tempo todo. Então é como se você não tivesse satisfação em Deus. Você tivesse que seguir a Deus o tempo todo por causa do medo. E as teorias da conspiração, elas fazem muito isso, né? Elas se aproveitam, como o Giovanni falou, Davi falou também, se aproveitam desses momentos de ansiedade, de crise política, de catástrofes, e aí que elas florescem mais facilmente, aí que elas se proliferam com a maior facilidade. Então, essa questão, você usar esses artifícios no púlpito como se Cristo não fosse suficiente, né? A gente, como adventista, né? A gente crê no Ministério Profético de Ellen White. Ellen White disse, será que nós temos que fazer as pessoas seguirem a Deus, né? Estarem preparadas para a volta de Jesus pelo medo? Isso cheira a egoísmo, ela fala assim. Isso cheira a egoísmo. Aí ela diz assim, Cristo é suficiente. É atraente. Cristo é atraente. A gente deveria se guiar, aguardar a volta de Jesus, tudo isso, por causa de Cristo, não por causa das coisas que estão acontecendo no mundo. O pessoal prega muito mais revista que viu na internet, corrente de WhatsApp, do que a Bíblia. Agora, de todas as teorias da conspiração, de todas, a para mim a mais incompreensível e que está muito em voga hoje aí faz um tempo, é o terraplanismo. Essa, para mim, é muito incompreensível, porque você não consegue entender o que as pessoas acham, por que a NASA e o mundo inteiro conspiraria para uma teoria, para um negócio que não dá lucro a ninguém. Ninguém está ganhando nada com isso. Porque o pessoal, porque eles os poderosos... acreditam, geralmente são cristãos que propagam isso, né? Que eu acho que isso aí surgiu não do meu cristão, isso aí surgiu gente querendo fazer meme. Eu acho que era isso. Mas aí se espalhou. Eu vou até fazer contar de um meme também que eu criei, que eu quase que ia criando sem querer, um meme. O pessoal acreditou. Mas o pessoal que propaga isso é mais cristão, porque eles acham que a Bíblia fala que a Terra é plana. Então, se a NASA esconder isso, vai esconder que a Bíblia tinha razão. Agora, o problema é que antes de Cristo já, eu esqueci o nome dos caras agora, dos filósofos, dos matemáticos, já calcularam, não só não viram que a Terra é redonda, calcularam até a circunferência da Terra antes de Cristo, 2000 anos antes da NASA. O pessoal já era querendo negar Jesus, que nem tinha nascido ainda, nem conhecia a Bíblia. Como é que pode, né? Mas isso aí, eles vão dizer, eu acho, né? Que isso aí inventaram que os caras falaram isso. Tá. Fez igual Daniel, pegou um negócio e botou que era Clarice Lispector. Aí o pessoal acreditou. Pra essa galera é só ele pegar um voo de 4 horas que ele já tira essa teoria de fácil. Só de 4 horas de voo ele já consegue perceber que a Terra é redonda, né? É. E aí, Daniel, mais perguntas aí? Sim, e teu meme? Qual foi o que tu criou? Ela criou teorias. Eu peguei no Twitter, assim, muitos anos atrás, eu peguei e coloquei assim... Eu tava tirando onda, eu tava fazendo tweets assim, tirando onda com essas coisas, aí coloquei, né? Eu fiz uma teoria daquele desenho Muppet Babies. É um desenho que Daniel não conhece, porque Daniel é muito jovem, com esse desenho. Mas aquele desenho que tinha Caco sapo, né? Pig, esse negócio assim. Gonzo, né? Que tinha um narigão. Aí eu acho que eu falei alguma coisa assim, que Gonzo era um nome egípcio de uma divindade da fertilidade, umas coisas assim. Eu falei, né, que ele tinha aquele nariz assim, que simbolizava um pênis, que não sei o que, tal. O pessoal chegou assim perguntando, ei, isso é sério? Isso é verdade? Não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, eu tô brincando. Eu tô tirando uma onda com isso. Mas eu fui fazer a brincadeira e quase que o pessoal acreditou. Eu acho que foi isso. Eu acho que o pessoal quis tirar uma onda, dizendo que a Terra é plana. Vamos ver quem acredita nisso. E o pessoal acreditou. Acho que foi isso. Em condição. Daniel, a última pergunta aí você mesmo vai responder. Você não respondeu nenhum, ficou só enrolando aí. Agora você vai fazer a pergunta e você vai responder. Escolha aí. Okay. A última pra gente partir para o ponto final aqui. Não, então deixa eu fazer a minha. Então você tem uma pergunta e já tem uma resposta. É o seguinte, eu conversando com uma pessoa que adora, né? Um adorador. Adora o quê? Adora... teorias ou adora Deus? Teorias alarmistas, né? Ela disse que Noé foi um alarmista, mas... e defendeu que não tem problema nenhum fazer isso na igreja. Porque vai levar a pessoa mais próxima, a pessoa vai ter
mais cuidado, né, em querer saber dessas coisas que estão acontecendo. E aí, é coisa que Noé fazia. Por que Noé não é considerado um alarmista e hoje em dia as pessoas não podem ser alarmistas? Então ela está Essa dizendo foi que a Noé pergunta. ele usou do alarme para convencer o povo aí. Segundo esse alarmista, né? Ele disse, então eu queria saber, tipo, na cabeça dele, se Noé fez e não teve problema nenhum, por que que as pessoas de hoje em dia não podem fazer igual Eu tenho uma Noé? resposta disso aí, que eu vivi isso aí. Com meus próprios olhos presenciou esse Ele estava na Arca alarmismo. de Noé. Eu estava, Yeah. não nessa arca antiga, essa arca atual. Quem nunca conheceu aqui os famosos acampamentos de reavivamento espiritual, onde se abriu o livro de Daniel e Apocalipse e passava ali 2 horas de noite no meio de uma mata, levando as pessoas a morrerem medo da volta de Jesus. Quando eu saía daquilo ali, eu não queria que Jesus voltasse nunca. Quando eu escutava ali como seria o tempo do fim, eu ficava, meu Deus, que isso não aconteça quando eu estiver vivo. E naquele período eu jamais queria que Jesus voltasse. Pensa só que coisa mais incoerente com a Bíblia. Onde que a volta de Jesus, os sinais, a aproximação, o fim, deve ser tido com alegria, com esperança, com motivação, não é, com amor. O indivíduo que ele ama Jesus, ele quer que Jesus volte. E ele não está preocupado em como vai ser, porque ele confia em Deus. Então, essa galera que arrumava esse meio, né? Vamos prender o povo pela dor, pelo medo, vamos colocar pânico. Tinha muitos que falavam de sinceridade de coração. Eu não estou colocando aqui que todos esses pregadores, eles tinham um sentimento enganoso, não. Muitos era a forma como eles viam mesmo, acreditaram, cresceram assim. Mas isso trouxe um problema sério, grande. E a gente vê que nas igrejas, né, nas igrejas evangélicas, eu falo, são todas, cada um com seus medos. O medo, o terror, o terrorismo. Essa frase, né? Se Jesus te chama... Se você não vem com amor, Jesus te chama com a dor. Essas frases, esse peso que as pessoas colocam para o evangelho, como forma de atrair, são formas equivocadas e tem trazido uma galera doente. Quando a gente olha, a galera que vive esse período são hoje pessoas que não querem mais nem saber de Deus. Isso traz trouxe um terrorismo muito grande. Eu conheço pessoas que hoje elas são doentes psicologicamente, porque lá atrás colocaram medo, terror, pânico. Eu tive parentes meus que foram criados dessa forma. Então eu vejo como isso foi ruim, como foi mal. E não tem nada a ver com a proposta da Bíblia. Quando Jesus diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Então a proposta da Bíblia é descanso. A proposta humana é terrorismo. A proposta de Deus é paz, é esperança. A volta de Jesus, os sinais, a confiança que a gente deve ter em Deus, sabendo que tudo que Deus vai fazer por nós, ou vai fazer através de nós, ou vai fazer nessa sociedade que a gente vive, é confiança. Então a gente tem que desenvolver essa relação de confiança em Deus, essa relação de confiança com a palavra de Deus e descansar. As coisas podem estar aí caindo, desabando, você vai estar em paz. Tem uma música, né, que era cantada, né? Pode cair o mundo, estou em paz. E as pessoas cantavam essa música, mas no seu sentimento não tinha paz ao estar seguindo a Deus. Então a proposta de Jesus é para dar descanso, para dar paz, para trazer uma relação de confiança. E tudo isso eu acho que seria a solução para você não estar mais vulnerável a qualquer tipo de crença que apareça na nossa vida. Qualquer tipo de teoria que conspira contra esse reino de Deus, que é o Evangelho, que a gente está falando sobre essas questões, que conspira contra o Evangelho. Então a gente não vai mais ficar vulneráveis a elas, vai se libertar. E eu convido a todos, né, que todos que estão ouvindo, vai ouvir essa gravação posteriormente, vai ouvir esse podcast depois, vai enviar para um amigo. De tudo que você aprendeu, o que eu, Davi, trago confie em Deus, confie no Evangelho, confie na palavra de Deus, estude a Bíblia diariamente, conheça a vontade de Deus para a vida da humanidade.
como Deus vai conduzir os últimos eventos desse mundo e confie e acabou-se. E não fique assim tão preocupado em todo tipo de crença, teoria que aparece por aí, porque, meu amigo, você vai ficar maluco. Você vai adoecer com isso aí. E aí, a gente já vai encerrar? O pessoal tava reclamando aqui. Tá reclamando? Tá reclamando, mas se tiver cada um aí colocar suas palavras finais... Eu queria dizer essa aqui eu não poderia passar despercebida. Inclusive, muita gente acredita nisso. Inclusive, eu assisti recentemente uma pessoa falando muito, muito conhecedora e ela acredita nisso. É sobre quando nós vamos orar. E as pessoas dizem que se você orar alto e Satanás escuta, você pega em bomba. Porque ele vai saber de tudo e aí você tá ferrado. Entendeu? Sendo que isso aí é mais uma teoria da conspiração, né? Porque quando você ora a Deus, não importa que Deus ele não está preocupado se Satanás vai lhe escutar ou não, se Satanás vai te tentar ou não. O que ele quer é que você fale com ele, entendeu? Independente de ser alto ou baixo, não vai ter influência nenhuma de anjos, né, Satanás, porque Deus é muito mais poderoso infinitamente. Então, essa história aí só maximiza o poder de Satanás, causando medo nas pessoas, e as pessoas tendem a buscar a Deus cada dia mais por medo, né? Então, eu só queria mencionar essa aí. Só uma coisinha aqui. Tem um irmão aqui, ele está comentando aqui no chat ao vivo, né? Não é no caso anônimo, né? Não mandou na caixinha. Então, irmão Anderson Condori, não sei a pronúncia, perguntou se a gente é contra pregar Mateus 24 e Apocalipse. Não, irmão, justamente por isso... A gente pregou sábado. Pois é. Eu preguei sábado sobre o assunto. Mas justamente por isso a gente vai fazer uma live. Não sei se vai ter live também, mas vamos gravar um episódio do podcast sobre sinais do fim. Mas nós somos contra pregar dessa forma alarmista, né? O irmão perguntou também, mais em cima, se nós cremos no ministério profético de Ellen White. Sim, justamente. Você acabou de dizer. Exatamente. Frase ela fala contra isso. Aí o irmão perguntou isso, ele deve ser adventista, né? A igreja adventista é contra isso. Então, infelizmente, muitas pessoas não sabem. Mas a igreja adventista oficialmente se coloca contra esse uso de Daniel e Apocalipse. Esse uso errado das profecias que leva as pessoas a irem a Deus pelo medo. Então, infelizmente, as pessoas não sabem disso porque, em vez de se estar pregando a Bíblia, se está pregando essas coisas. Então, a pessoa, às vezes, no tempo aí que falava dos Illuminati, né? E é sempre assim, é a teoria da moda e depois ninguém mais está falando disso, né? É passageiro. Se aterrorizou as pessoas durante um tempão, aí depois, acabou, não era não. E ninguém liga mais. Aí depois muda para outra teoria. Aí teve um tempo que falava direto dos Illuminati, não, porque os Illuminati e tal... A pessoa dava uma aula para você de mitologia egípcia, não sei o quê, porque tem essa aqui na pirâmide, lá não sei o quê, e tem o olho que tudo vê. Mas você perguntasse a ela, o assunto que a Bíblia mais fala de capa a capa, desde Gênesis até Apocalipse, é o evangelho. No que consiste o evangelho? O que é isso, evangelho? A pessoa não sabe. No máximo, ela dizia uma frase decorada. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, né? Mas o evangelho não é um texto bíblico decorado. Não. O evangelho... É uma essência. Pois é, aí a pessoa não sabe disso porque ela está o tempo todo centrada nisso, centrada nessas ideias. Então, justamente por isso, a gente precisa combater isso. Se a gente é contra que Satanás engane as pessoas justamente levando as pessoas a olhar para outro canto que não é a palavra de Deus. Se ele fizer isso, levando você para as drogas, para a prostituição, para ele tanto faz se estiver fazendo por esse meio ou se estiver fazendo pelo meio de... Eu sou crente, mas com a Bíblia eu não me preocupo com essa monte de teoria. Tanto faz, para ele não importa. O que importa é deixar você longe da Bíblia. Eu só diria, Daniel, volto naquela questão de Noé, que agora ele estava se revelando no túmulo, quando o cara falou que ele pregava alarmismo. Com certeza não é alarmismo. Noé pregava a verdade, Noé disse que Deus falou para ele que vinha um dilúvio,
Ele só dizia, não, tá vindo o dilúvio. E seria no tempo dele, porque ele estava construindo a arca. Só isso, não tinha nada de Ele pregou um fato, né? Que ia acontecer. Não foi uma ideia. O que a gente chama de alarmismo hoje é as pessoas ficarem pegando fatos, coisas na história de doença, de guerras, e dizer que isso aí é o fim. Quando Jesus falou, justamente em Mateus 24, que o irmão Anderson falou aí, Mateus 24, Jesus pega e menciona essas coisas, guerras, fomes, terremotos, e diz, mas não tenham medo, porque isso não é o fim. E ele diz que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E no contexto, quem falaria, né, de guerras e rumores de guerra seriam justamente os falsos profetas para enganar. Aí ele diz, não vos enganeis, não vos assusteis com essas pessoas que ficam usando guerras, fomes e terremotos e doenças, dizendo que é o fim. Esses são falsos profetas. Se a gente não quiser ser falso profeta, a gente tem que parar de usar Apocalipse e Mateus 24 para estar falando, dizendo que isso são sinais do fim. A Bíblia não chama isso de sinais do fim. Exatamente. E assim, na ausência do evangelho, nós estamos vulneráveis a essas coisas. E o convite que a gente faz, né, já encerrando aqui agora, o convite que a gente faz é que venha estudar o evangelho, né? Venha participar dos nossos estudos bíblicos, venha participar dos nossos cultos. Todos os sábados nós estamos ali reunidos no auditório do Hotel Xênios. Auditóriozinho fica ali no anexo, ali na Orla do Cabo Branco. Nós temos, no sábado pela manhã, nós temos ali 2 momentos. O primeiro momento que é onde a gente estuda os lições da Bíblia. Para alguns mais antigos aí na igreja, a lição da escola sabatina. Então, a gente estuda mesmo, a gente incentiva a nossa comunidade a estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. E depois, isso é às 10 horas. E depois, às 11, nós temos ali louvores, pregação. E sempre no sábado à tarde, nós temos, né, nossos cursos. A gente acabou de formar uma turma agora, não foi, Vanédia? Um curso de formação, um curso de hermenêutica bíblica, ensinando o povo a como estudar o texto bíblico. Nem sempre o texto bíblico se entende como se lê. Então, essas questões para a gente não ficar... havendo o esclarecimento, havendo o entendimento, a gente não fica vulnerável a todas essas coisas. Como Vanédia falou, o inimigo, ele tenta de várias formas. E uma das formas que o inimigo atrai, seduz, é a distração, é distrair as pessoas. Tem um evangelho de Jesus, e o inimigo vai criar ali, dentro dos conceitos bíblicos, várias formas para acontecer o que... Uma frase de um filósofo, né? O filósofo diz que o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando para a ponta do dedo. Então, Satanás, ele faz muitas vezes isso com a gente. Ele vai nos seduzir em determinados assuntos da Bíblia e vai nos deixar distraídos. E a gente vai esquecer do evangelho. E Deus está o tempo todo, olha para o evangelho, olha para Jesus, olha para aquilo que ele ensinou, olha para a sua verdade. E aí a gente faz o convite para que cada um entre e mergulhe na palavra de Deus para ser liberto dessas coisas. É isso? Não. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Tem só um recado aqui que mandaram para Jobinha. Jobinha? Jobinha. Cadê a câmera? Mostra a câmera. A câmera tem que mostrar Jobinha. Cadê Jobinha? Quem é Jobinha? Dizendo aqui que Jobinha é Jobinha, o vem cá. diretor de câmera. Vem cá, apareça Mais aqui. bonito do Brasil. Olha, apareceu. Peraí, apareceu naquela outra ali, para aparecer no Instagram. Vem cá, Jobinha. Dá mais uma... Mais Que ele 5 é quem? centímetros. Ele é quem? Ali, ó, apareceu agora. Ele é quem da Shopee? Olha, ele é o Isaac Rezende da Shopping. Isaac Rezende que abriu o programa, fez aí o primeiro episódio, mas ele está de volta na Irlanda, então a gente importou uma, não é? E a Shopping trouxe essa aqui. Vem aqui, Isaac, de novo, vem cá. Fica aqui do meu lado aqui, ó. Olha aí, o Isaac Rezende da Shopping conosco. Abraço para Vivian, para Jéssica, Gabriel, que estiveram aí nos acompanhando. Eu não sei mais quem, meu Rapaz, celular vai travou até a descarregar. live. Vandésia. Vandésia, mandar um alô pra Jéssica, que já mandou, quem mais? Muita gente. Rapaz, tivemos o Diogo Rafael, que participou aqui, muitos comentários, travou, né? Então, até e se você ficou com raiva da gente por causa das coisas que a gente falou aqui, assista o próximo episódio para ter mais raiva ainda, né? Porque, assim, a raiva, igual o medo, ela impele as pessoas, né? Então, assista, porque aí a palavra de Deus talvez confronte você.
E talvez, né, você... Sim, Daniel, o pessoal mude de ficou... ideia ou não. O pessoal do Instagram, e agora eu vou quebrar o protocolo, eu fico querendo ver Daniel e Giovanni, porque, infelizmente, no Instagram a gente tá em teste, a gente não sabe se a gente vai ficar transmitindo ou não. E se esse programa tá feito de forma bem profissional aqui nos estúdios, nós estamos nos estúdios, tem as câmeras espalhadas, mas para o Instagram hoje só foi um experimento. Aí então a câmera ficou limitada só para nós dois, Vanete. no Instagram. Mas o pessoal querem dar uma olhada em Daniel. Estão perguntando qual é a roupa que Daniel está vestindo aí, Giovanni. Aí eu vou virar a câmera aqui para as pessoas verem. E você já se despede do pessoal, viu, Daniel? Vai lá, vai falando aí, Daniel. Tá, igual aqueles podcasts que o cara faz propaganda, né? Das Daniel, camisas. nosso Paquito. Agora até que enfim apareceu o Daniel. Vai, Daniel, com você agora. O pessoal, quero agradecer aqui a presença de todos vocês, né? Nós estamos aqui fazendo a vibe no novo formato. É a vibe, né? estilizada. Vibe estilizada 2023, com a presença ilustres aqui de você do Instagram e também dos nossos amigos Giovanni, Vanégia, Davi, Shopee e todos aqui, Isaac Rezende da Shopee, né? Olha aí, ó. Operador. Assistam o primeiro podcast, tá? Esse é o segundo. O primeiro lá com o Isaac Rezende, certo? Sobre por que ler a Bíblia é tão porque a chato? Bíblia é tão chato, uma pergunta, né? Então acompanhe sempre, siga o nosso... Quer dizer, você já segue, né? Então acompanhe todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.